Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Saídas podem ser confirmadas com o Corinthians após contato com Augusto Melo. O presidente tomará a decisão em conjunto com Antônio Oliveira, com o objetivo de conhecer as intenções do treinador do Timão. Confira. O treinador terá influência decisiva no futuro da dupla. O Corinthians está atualmente 100% focado na preparação que acontecerá nos bastidores até o final da temporada e por isso quer aproveitar ao máximo os dias de folga para a classificação da campanha pelo Campeonato Paulista. Após o cancelamento do treino contra o Santos devido a um acidente na Via Anchieta, o Timão planejou outro amistoso. Em Cascavel enfrentaria o Londrina. Embora a função da comissão técnica seja solucionar eventuais problemas que possam afetar o desempenho da equipe em campo, a direção não se limita a analisar as situações que considera importantes. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao futuro de dois jogadores do atual elenco. O agente tenta entrar em contato com o treinador antes de pendurar o martelo, Fausto Vera e Matheus Araújo. O primeiro desses temas também virou assunto de discussão no último final de semana devido à situação fora de campo. Situação atual de Fausto Vera. Após não emocionar a torcida desde sua chegada, o argentino postou em sua rede social oficial onde apareceu com seu empresário e escreveu a seguinte legenda: "Vamos juntos e o que nos espera". Pouco depois, o Camisa 5 publicou a letra da música no Voy a Lorar de Diablitos. Num fragmento da música há uma frase: "Se a termina é o festival acabou". Vale lembrar que circulavam rumores sobre possíveis negociações externas com a Lazio, que vinham da Itália e eram propostas por empresários que achavam interessante ir para a Europa. Segundo as informações, os italianos vão analisar a oferta para o próximo mercado de transferências, que abre em julho, justamente porque sabem que o médio não está neste momento 100% satisfeito com a função de suplente. Situação atual de Matheus Araújo. Em relação ao segundo nome citado acima, a situação é um pouco diferente, mas também considerada complicada. Com contrato apenas até o final deste ano, ele perdeu a vaga e é muito pouco utilizado. Segundo a Gazeta Esportiva, a assessoria de Matheus Araújo e a direção do Corinthians acertaram que seu contrato será prorrogado imediatamente após o campeonato estadual, que ainda não aconteceu. Apesar das ofertas que recebeu no final da temporada passada, o menino decidiu ficar no Timão por acreditar que teria mais oportunidades, principalmente em um setor que não tinha muitas opções. Porém, com a chegada de Rodrigo Garro e Igor Coronado e a ascensão de Breno Bidon, a situação fica mais difícil. O caso está sendo analisado com urgência porque em alguns meses ele poderá assinar contrato com qualquer equipe e sair em transferência gratuita. E aí, fiel torcedor, você acha que Fausto Vera e Matheus Araújo farão falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! A dupla não inspira Antônio Oliveira e o Corinthians aguarda sugestões para sair. O treinador acredita que múltiplos jogadores devem ser agregados para fortalecer e aumentar a competitividade dos jogadores. Confira. Antes da América do Sul, o amistoso fora de casa. O Corinthians entrou em campo oficialmente pela última vez no dia 14 de março e venceu o São Bernardo por 2-0 pela Copa do Brasil. Assim, os preparativos para a estreia no Campeonato Sul-Americano continuam. A SCCP está em busca de apoiadores no mercado. O Corinthians segue monitorando o mercado em busca de novas contratações para o restante da temporada. O técnico Antônio Oliveira acredita que alguns jogadores precisam vir para fortalecer e aumentar a competitividade entre os jogadores. Um dos setores que mais interessa aos portugueses é a defesa. Além da chegada do lateral esquerdo, que tem pré-requisitos para atuar como titular, um zagueiro também chamou a atenção. Apesar das grandes mudanças no setor, alguns elementos não convencem o comandante e devido ao programa ampliado e ao número ainda elevado de jogos, pelo menos um elemento adicional deverá aparecer. Enquanto isso, outros podem sair. O dirigente não gosta de Raul Gustavo e Caetano e a direção do Corinthians acha que eles são comercializáveis. Ambos continuam treinando normalmente. Eles vão procurar um lugar, mas se houver uma oferta, você tem que deixá-los ir. Raul Gustavo e Caetano, negociáveis. O zagueiro Kaká deve aproveitar que seus companheiros Caetano e Raul Gustavo não se afirmaram. Graças à sua margem para a evolução, os jogadores chegaram com grandes expectativas de todos os envolvidos. Nesse sentido,
Os restantes zagueiros canhotos do Timão não tiveram um bom início de 2024, o que pode fazer com que Kaká tenha mais chances nos jogos seguintes, em detrimento de os dois fazerem menos partidas. Os dois jogadores sempre foram considerados promissores na equipe, mas ficaram aquém das expectativas e nunca alcançaram igualdade no 11 inicial. Os dois são emprestados a outros clubes do futebol brasileiro para desenvolver a maturidade necessária para retornar como jogadores importantes, mas sem sucesso. Números de dueto. Caetano está no elenco do Timão desde a temporada passada, voltando de empréstimo ao Goiás. Lá ele foi uma das figuras mais importantes do Brasileirão, e também chamou a atenção dos clubes de futebol brasileiros. Raul Gustavo foi reintegrado ao grupo no início deste ano, depois de defender o Bahia em 2023. Por lá, o jogador sofreu uma grave contusão, mas conseguiu se recuperar. Foi bem utilizado, sendo até volante. Números de Caetano em 2024, 9 jogos, 9 como titular, 2 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Números de Raul Gustavo em 2024, 4 jogos, 3 como titular, 1 assistência e 3 cartões amarelos. E aí, fiel torcedor, você acha que Raul Gustavo e Caetano farão falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Corinthians tem interesse no zagueiro do América Mineiro. Relatórios de Jorge Nicola. O Timão já fortaleceu o setor defensivo e segue monitorando o mercado de opções. Confira. O Corinthians se prepara para o confronto com o Londrina. Na segunda-feira, o 25 Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava para dar continuidade à semana de treinos. O Timão ainda não disputou nenhum jogo oficial e só retomará sua programação em meados de abril. O Parque São Jorge aguarda a estreia na Copa Sul-Americana, que acontece na próxima semana, terça-feira, 2 de abril. Antes da estreia no torneio continental, o Corinthians fará um amistoso para dar ritmo aos seus jogadores. O jogo é contra o Londrina e acontecerá no Pará. Durante a apresentação do time, que aconteceu na segunda-feira, 25 de dezembro, o Corinthians fez um balanço da situação do lateral esquerdo Diego Palacios e de outros 2 jogadores. Zagueiro na mira do Timão. A equipe corintiana se fortaleceu para a temporada. Com a chegada de Augusto Melo, o time passou por uma grande reformulação. Muitos nomes saíram do Parque São Jorge e outros chegaram. Atualmente, especula-se que outro zagueiro ingressará no elenco do Corinthians até o final da temporada. O jovem Júlio, de apenas 20 anos e morador do América Mineiro, está na mira do clube paulista. Nos bastidores do interesse dos jovens. A informação sobre o interesse do Timão pelo zagueiro é do jornalista Jorge Nicola. Ele também deu algumas dicas dos bastidores dos desejos do alvinegro. Para se ter uma ideia, quando o América Mineiro tentou contratar no início da temporada o goleiro Ivan, que depois assinou com o Internacional, o time de Augusto Melo tentou incluir Júlio na negociação. A direção do Coelho não aceitou o negócio porque sabia que a joia era promissora e poderia trazer muito para o time em um futuro próximo. Ele já joga em um time profissional. Para manter e proteger a promessa, o time mineiro chegou a prorrogar o contrato de Júlio. O contrato do jogador com o América é válido até a temporada de 2027. A situação financeira é um problema no Parque São Jorge. A ideia de apostar em jovens jogadores promissores e sem altas comissões anda de mãos dadas com a atual situação financeira do Timão. A gestão de Augusto Melo tenta montar uma equipe competitiva que não afete as finanças do clube. O alvinegro tem um nível de endividamento muito elevado e precisa saudá-lo para voltar a competir agressivamente no mercado e realizar transferências significativas no mercado do futebol. Antônio Oliveira e a sua comissão técnica têm trabalhado com a Associação de Futebol para identificar algumas oportunidades de mercado. Vale ressaltar que poderão adquirir jogadores que disputaram o campeonato nacional na próxima janela de transferências. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Júlio para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Corinthians surpreende e pode fechar a contratação de artilheiro estrangeiro. O Timão pode pagar valor milionário para contratar um concorrente para Yuri Alberto. Diretoria segue atenta ao mercado da bola. Confira. Jogo nervoso. O Corinthians derrotou o Londrina por 3-0 graças aos 2 gols de Romero e ao gol de Giovani, em Cascavel, na noite desta quarta-feira, 27, em amistoso de preparação para a estreia na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Embora o jogo só tenha
aumentado o ritmo de jogo, o jogo ficou muito disputado e houve 3 desclassificações. Martin e Iago Teles deixaram o campo cedo no Londrina, enquanto Fagner recebeu cartão vermelho no Timão. A maior confusão surgiu aos 4 minutos. O zagueiro corintiano atacou Jago com violência e os dois trocaram socos. A luta terminou com uma explosão. Pouco depois, aos 23 minutos, Martin interrompeu um contra-ataque perigoso do Corinthians com falta sobre Romero e também precisou tomar banho cedo. Fiel no castigo. Muitos torcedores do Corinthians reclamaram de Fagner nas redes sociais. Com isso, o zagueiro perde a cabeça com muita facilidade e pode causar danos ao Timão em um duelo mais decisivo. O Fagner sempre foi ruim, ponto final, e combina e fica até o final do contrato e depois tchau. Se você não apertar os parafusos hoje, quando crescer não será mais o mesmo. Diz nos comentários. O Corinthians pode contar com reforços importantes para a segunda metade do futebol brasileiro. Na próxima janela, serão permitidas apenas transferências entre clubes brasileiros. Sob a liderança de Augusto Melo, o Timão foi um dos times que mais investiu no início da temporada. A atuação de Mano Menezes terminou em decepção. Com isso, o clube foi eliminado precocemente contra o Paulistão. Porém, os resultados mudaram significativamente desde a chegada do português Antônio Oliveira, o que deixa a Fiel otimista. Contudo, Augusto Melo continua a acompanhar o mercado do futebol. Segundo o portal argentino El Craque Deportivo, o Timão tem como alvo o artilheiro do país. O Corinthians mira no melhor artilheiro estrangeiro, Adam Barreiro, uma das referências do São Lourenço. O paraguaio de 27 anos disputou 11 partidas em 2024, marcando 5 gols e dando uma assistência. Além disso, o jogador já marcou 20 gols em 48 jogos na última temporada. O que pode interessar ao Timão são valores baixos. De acordo com a mesma fonte, Barreiro tem multa de 3,5 milhões de dólares, cerca de 17,5 milhões de reais na cotação atual. Tem contrato com o São Lourenço até dezembro de 2025. Na carreira, além do clube argentino, Barreiro soma passagens por equipes como Atlético São Luís, Alanyaspor, Monterrey, Nacional, River Plate e Olímpia, sendo estes 3 últimos clubes do Paraguai. E aí, fiel torcedor, você acha que Adam Barreiro é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, quase 81 milhões. Augusto Melo se recusa a vender joia do Corinthians de 19 anos. As expectativas do conselho eram muito maiores. A tendência é que o presidente do Timão evite esse valor. Confira. O Corinthians se fortaleceu para a temporada. Com a chegada de Augusto Melo, o time passou por uma grande reformulação. Muitos nomes saíram do Parque São Jorge e outros chegaram. Mudanças diárias. Augusto Melo tenta reorganizar de vez a casa, mas sabe que muito trabalho o espera. Ele continua se aprofundando no cotidiano do Corinthians e analisa alguns pontos importantes. Assédio vindo da Europa no meio do ano? A janela de transferências de 6 meses é uma preocupação para o técnico Antônio Oliveira. Aliás, fica claro que o Corinthians precisa de mais reforços e não da saída de jogadores importantes. Nas refeições das 11 horas, muitos chegados costumam trabalhar e não devem ser atacados neste horário. Porém, há atletas que jogam no Timão desde o ano passado e podem deixar o time caso chegue uma oferta. Jovens atletas cadastrados no banco de dados estão em risco. 2 deles obtiveram notas muito boas. São os casos do meia Breno Bidon e do atacante Wesley. As seleções europeias também contataram a equipe do segundo jogador. A direção não quer se desfazer do camisa 36, atualmente titular absoluto da seleção capitã portuguesa. No entanto, ele concorda em iniciar negociações caso receba uma oferta de 50 milhões de euros, 269 milhões de reais a preços atuais. Muito mais fraco do que o esperado. Parece que o jornalista Samir Carvalho noticiou que os times do velho continente estão fazendo uma proposta bem diferente da do Corinthians. Os valores variariam entre 10 e 15 milhões de euros. Reais 53,9 reais 80,9. Não existe uma proposta oficial, mas no futebol sabemos de antemão que isso vai acontecer. No caso do Corinthians, alguns clubes vão apresentar ofertas de 10 ou até 15 milhões de euros no meio do ano, disse em seu canal no YouTube. O profissional foi além e revelou que Augusto Melo não deveria aceitar esse valor.
Se essa proposta chegar a 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, o Corinthians não vai vender. Pise no acelerador e venda por apenas 50. Completou. Vale destacar que o jovem de 19 anos já se destacou em alguns jogos no ano passado, mas ainda se mostrou fraco. Sob a orientação de Antônio Oliveira, começou a manter alguma consistência e brilhar em quase todos os jogos. Mais novidades sobre o mercado de balões. Desde então, surgiu que o jogador liberado pelo Alvinegro Paulista poderia se tornar o reforço de Tite no Flamengo. É o atacante Carlinhos quem se destaca pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. E aí, fiel torcedor, você acha que Wesley deve ser negociado do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 9,7 milhões de reais. O Corinthians quer contratar o jogador do Red Bull Bragantino. O jogador perdeu a vaga no time e é o novo alvo do Timão. Diretoria segue em busca de reforços para qualificar ainda mais o elenco. Confira. Na quarta-feira, 27, o Corinthians fez o Londrina em amistoso no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Paulinho voltou ao jogo após a recuperação da lesão operada no joelho. O jogo foi uma preparação para a estreia do Timão na Copa Sul-Americana, marcada para o dia 2 de abril, fora de casa, contra o Racing de Uruguai. Graças aos 2 gols de Romero e ao gol de Giovani, o Corinthians venceu por 3-0. Um jogo-treino contra o Santos estava marcado na semana passada, mas devido a um acidente na rodovia entre a cidade de São Paulo e a Baixada Santista, a partida foi cancelada de última hora. O técnico Antônio Oliveira continua falando sobre o jogo no Paraná e anunciando boas notícias. Após 10 meses de reabilitação após grave lesão no joelho, Paulinho foi convocado para a segunda mão. Um novo nome na mira do Timão. Nos últimos dias, os principais assuntos do Corinthians giraram em torno do mercado do futebol visando o próximo mercado de transferências. Vários nomes de grupos foram sugeridos. A principal especulação diz respeito aos meio-campistas. Tudo começou quando Neto incluiu em seu programa a informação de que o Timão estava negociando com 2 operadoras do setor. Com isso, vários nomes apareceram no Parque São Jorge. Agora há uma nova meta na agenda do clube. Este é o meia Raul, do Red Bull Bragantino. A informação foi avançada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola num vídeo publicado esta manhã no seu canal no YouTube. Explicou ainda que não há muito espaço para o jogador no elenco de Pedro Caixinha. Interesse nos bastidores por Raul. O facto de Antônio Oliveira querer fortalecer o setor da ajuda não é novidade para ninguém. Atualmente conta com as seguintes opções para o setor: Ranielli, Maicon, Paulinho, Fausto Vera e Breno Bidon. No entanto, ele gostaria de mais opções. Vale destacar que apesar de ter assinado com o Paris Saint-Germain e se recuperar de lesão, Antônio já deixou claro que poderá utilizar Moscardo antes de sua ida definitiva para a França. Raul surge agora como mais uma oportunidade de negócio. Por se tratar de um jogador que não teve muito espaço na gestão de Pedro Caixinha no Bragantino, a operação poderá ocorrer durante a janela de transferências de abril. O meio-campista de 27 anos tem contrato válido com o Massa Bruta até o final desta temporada. Ou seja, graças a isso, ele conseguiu assinar um pré-contrato no meio do ano e sair sem nenhum custo de negociação. Segundo o Transfermarkt, site especializado em estatísticas de futebol e mercado de transferências, os direitos de propriedade de Raul estão avaliados em 1,8 milhão de euros. Cerca de 9,7 milhões de reais na cotação atual. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Raul para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Santos encaminha a contratação de jogador do Corinthians. Dê uma olhada por trás das cenas. O jogador se juntará a Gil e Juliano como jogadores que trocam o Timão pelo Peixe na temporada 2024. Confira. Amistoso em clima quente. O Corinthians fará sua estreia oficial na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, 2, contra o Racing, no Uruguai, e quer começar o jogo com o pé direito. Para se preparar, Antônio Oliveira aproveitou os dias sem jogo como nova preparação para a temporada.
temporada. Para colocar em prática o treinamento, o Timão disputou um amistoso contra o Londrina na última quarta-feira, 27. O fato é que os jogos tomaram um rumo que a grande maioria jamais poderia imaginar. No início do segundo tempo houve grande confusão após desentendimento entre Fagner e Iago Teles. O zagueiro corintiano cometeu um erro grave ao ver a reação do adversário. Após ser empurrado e cair, o número 23 se levantou e tentou atacar, mas foi impedido. Enquanto isso, outros atletas também se envolveram no caos, que interrompeu o jogo por vários minutos e resultou na expulsão dos dois jogadores. Do Parque São Jorge à Vila Belmiro, Corinthians e Santos tiveram uma ligação mais próxima com a eleição de novos presidentes. Augusto Melo e Marcelo Teixeira têm tentado se aproximar em busca de um acordo. Exemplo disso é o fato de que, segundo acordo entre as partes, o alvinegro praiano disputou a semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, estádio do adversário. Além disso, no período de transferências de ano para ano, 2 medalhões saíram do Parque São Jorge e foram para o Peixe. Gil e Giuliano se tornaram titulares da equipe, e agora outro jogador pode seguir o mesmo caminho. Segundo informações de Thiago Fernandes do site Gol, o Santos aceitou a transferência do lateral esquerdo Matheus Bidu. O jogador se juntará aos 2 ex-companheiros. A investigação mostra que a operação será realizada graças a um empréstimo entre as partes. O contrato é válido até o final da atual temporada, em que disputará o Campeonato Brasileiro da Série B. As equipes não estavam nos planos. Vale ressaltar que, conforme noticiado recentemente, Matheus não atuava mais pelo time. Para se ter uma ideia, ele não entrou em campo com o time do Paulistão. Seu primeiro jogo pelo time nesta temporada foi em um amistoso contra o Londrina. O lateral esquerdo contribuiu para a vitória por 3-0 e ainda deu assistência para um dos gols. Antônio Oliveira já analisou o jogador e foi observado pelo treinador português. Porém, outros relatórios do mercado de transferências do futebol indicam que ele estaria na lista de possíveis saídas do clube. No nível setorial, o alvinegro do Parque São Jorge conta com Hugo, que foi titular, mas ainda não convenceu Fel, e Palacios, que se recupera de lesão sofrida nas primeiras partidas no Timão. Esta possível saída sugere que o Corinthians poderá estar à procura de um novo jogador para o cargo. E aí, fiel torcedor, você aprova a decisão da diretoria do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.